A gente falou do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. Conversamos com o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E a gente tem a honra de conversar agora com o relator do caso, que foi escolhido hoje pelo presidente do Conselho de Ética. É o deputado federal delegado Marcelo Freitas, do União Brasil. Muito obrigado pela presença, relator, no Bastidores CNN. Primeiro, eu gostaria que o senhor contasse um pouco qual deve ser a postura do senhor diante desse processo. Já houve algumas matérias na imprensa dizendo que o senhor já elogiou Jair Bolsonaro. Isso pode influenciar na decisão do senhor? Olá, Uribe, Larissa, um prazer falar com vocês e a todos aqueles que acompanham a CNN. De maneira muito técnica e objetiva, a minha formação é em Direito, eu sou professor doutor da Universidade Estadual de Montes Claros, a minha cidade natal, sou delegado de Polícia Federal de carreira e compreendo com clareza que, nesse caso específico, nós vamos trabalhar com a imparcialidade necessária para que o processo no Conselho de Ética seja conduzido da melhor maneira possível. Eventual manifestação de apoio ou não ao então presidente Jair Bolsonaro, em hipótese alguma, irá gerar qualquer suspeição ou impedimento na condução desse processo no Conselho de Ética, mesmo porque a legislação processual penal de nosso país e a legislação processual civil, ela exige uma amizade íntima ou inimizade capital. Nesse caso específico, as duas circunstâncias estão completamente ausentes, razão pela qual nós entendemos que temos total condição de conduzir esse processo no Conselho de Ética de maneira imparcial, entregando aos nossos colegas do Conselho, já que a decisão é colegiada, a melhor instrução possível, a melhor posição possível para que a Câmara dos Deputados seja preservada, os direitos e garantias individuais do deputado Eduardo Bolsonaro sejam preservados e, acima de tudo, os interesses da sociedade brasileira. A gente estava falando, inclusive, com o presidente do Conselho de Ética, relator, aí fica muito difícil esse processo, porque você sorteia 3 nomes. E aí fica difícil escolher qual nome pode o quê. Tinham 2 nomes de esquerda, um do PSOL e outro do PDT. E agora o nome do senhor do União Brasil. Fica muito difícil essa escolha. Então, foi a medida que ele achou para escolher um nome que fique mais no campo do centro, da moderação. Larissa, a palavra é tua. Pode fazer pergunta para o relator. Tudo bem, relator? Obrigada por falar com a gente. Estamos desde de manhã, obviamente, querendo mais informações disso tudo, porque os próximos dias na Câmara dos Deputados serão movimentados com esse processo no Conselho de Ética. Eu entendo o senhor falar que vai tentar trabalhar de forma imparcial, obviamente, enquanto relator. É isso que todo mundo espera e é isso que o seu mandato, exige diante do cargo que assume agora. Mas, com conhecimento até aqui da representação, de tudo que se é falado na mídia, da conversa que o senhor tem com os seus pares ali na Câmara dos Deputados, o senhor já tem alguma espécie de opinião formada diante da representação? Algum caminho que deverá seguir? Ou seja, é considerar de fato que deve andar adiante ou não a representação por quebra de decoro de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética? Lembrando para quem está em casa que o senhor apresentará um relatório dizendo, a considerar ou não que deve ter andamento essa tentativa de cassação do parlamentar que hoje está nos Estados Unidos. Larissa, é um prazer falar contigo. A grande verdade é que eu não tenho a menor dúvida que esse processo será conduzido de maneira absolutamente imparcial e ética. Nesse sentido, infelizmente ou felizmente, o próprio regramento do Conselho de Ética impede a antecipação de qualquer juízo de valor sobre aquilo que eu pretendo fazer no que se refere ao mérito desse processo. No entanto, é preciso ficar claro que a fase próxima é a fase em que nós vamos tratar daquilo que a gente chama de juízo de admissibilidade desse processo. Ora, é para poder dizer se há justa causa, se preenche os requisitos objetivos para que esse processo tenha andamento no Conselho de Ética. Entendendo que sim, que há juízo de admissibilidade positivo, eu submeto ao colegiado e é preciso ficar claro, a decisão é sempre tomada, seja pelo arquivamento ou seja pela continuidade, de maneira colegiada pelo Conselho de Ética, composto por 21 deputados federais de diversos partidos, de diversos estados da federação, ou seja, a decisão é colegiada. Nesse sentido, após essa análise de admissibilidade, aí sim é que se abre a oportunidade para que o deputado Eduardo Bolsonaro possa fazer a sua defesa técnica, apresentar um rol de testemunhas, de até 8 testemunhas, e aí nós iríamos para a segunda fase desse processo, que é um processo em que cuida da instrução.
Evidentemente, nós temos que garantir aos acusados em processo judicial ou administrativo, e esse caso se enquadra no gênero processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa. E certamente esse direito ao contraditório e à ampla defesa será garantido pelo Conselho de Ética, e só após esse contraditório e ampla defesa é que nós vamos estabelecer um juízo de valor positivo ou negativo com relação à suspensão ou não do mandato parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro. Até porque a Duda Salabert, que era uma das possíveis relatoras, fez um vídeo, o presidente do Conselho de Ética disse isso, fez um vídeo na véspera já dando posição dela, e aí ela foi excluída desse processo. Relator, eu gostaria que o senhor falasse de prazos. Quando o senhor pretende apresentar o seu posicionamento final? Perfeito, Uribe, você colocou com muita clareza, eu não posso antecipar juízo de mérito, e foi isso que levou à exclusão do nome da Duda Salabert da lista tríplice. Na verdade é o seguinte, o regimento interno da Câmara, ele estabelece um prazo máximo de 90 dias úteis do início do processo do Conselho de Ética até sua conclusão pelo plenário da Câmara dos Deputados. Evidentemente, tendo em vista os anseios da Câmara dos Deputados, os anseios da própria sociedade brasileira, nós pretendemos encurtar esse prazo ao máximo. Eu creio que se o rol de testemunhas for um rol enxuto, se não houver muitas testemunhas a serem inquiridas no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, garantindo, evidentemente, ampla defesa e contraditório, nós pretendemos concluir esse processo do Conselho de Ética de maneira muito célere, de maneira muito rápida, até mesmo porque essa é uma deliberação, é uma determinação do nosso presidente, o deputado Hugo Mota, do presidente do Conselho de Ética, o meu amigo, o deputado Fábio, razão pela qual nós vamos fazer todo o nosso papel, toda a nossa parte para poder entregar à sociedade brasileira uma conclusão rápida desse processo administrativo. Larissa Rodrigues. Deputado, é só então para a gente entender o que é da maneira mais célere. Vamos tentar pensar em prazos. Mais cedo a gente conversou, com o presidente do Conselho de Ética e eu perguntei a ele se seria possível, pelo menos no Conselho, terminar ainda em 2025 a análise dessa representação. Lembrando que tem outras 3 representações, mas essa, por enquanto, é a principal, até porque é a que foi, que teve andamento, que de fato começou a ser analisada ali no Conselho de Ética. O senhor trabalha com essa possibilidade de votação ainda em novembro ou início de dezembro? Sem sombra de dúvida, Larissa, a expectativa nossa, e trabalharemos para isso, é para que esse processo seja concluído ainda nesse exercício de 2025. Nós entendemos que essa situação ela não pode ser postergada. Nós temos muitas pautas laterais em andamento no Congresso Nacional e compreendemos com clareza que o nosso país precisa e exige que a gente trabalhe com pautas centrais, especialmente aquelas que cuidem do interesse econômico, da geração de emprego e renda, e nós precisamos superar essas etapas e entregar ao país um resultado sério e rápido. Então, eu quero concluir esse processo do Conselho de Ética, quiçá até o final do mês de novembro, no mais tardar no início de dezembro, ou seja, ainda nesse exercício 2025, essa é a nossa pretensão e vamos trabalhar diuturnamente para isso. Novidade, então, até o início de dezembro. Esse é o esforço, então, do relator, o deputado federal, delegado Marcelo Freitas. Eu agradeço o relator. Eu sei que o dia hoje foi muito atribulado para o senhor, foi indicado o relator, os veículos de imprensa devem estar ligando para o senhor para uma entrevista e agradeço por ter dado pelo menos uma brechinha aí na agenda do senhor para falar aqui com a CNN Brasil, com o Bastidores CNN. Espaço sempre aberto. Muito obrigado, relator. Obrigado, Uribe. Obrigado, Larissa. Parabéns pelo trabalho e conte sempre com a nossa posição de maneira transparente e lúcida. E bom trabalho agora nesse processo, que vai ser um processo bastante atribulado. Boa sorte.